Olá pessoal, tudo bem com vocês? Resolvi trazer para vocês uma sequência de aulas onde tudo começa. Se você é eletricista, se você é iniciante, essa aula vai dar o início do embasamento teórico e mais lá no finalzinho dessas aulas, são uma sequência longa, um embasamento técnico para vocês. A primeira aula é tudo por onde se começa a eletricidade. Então fiquem bastante atentos. Você que está iniciando, você que é eletricista, quer definir alguns conceitos, veja na sequência. Pessoal, então, na aula de hoje de eletricidade básica, nós vamos falar da resistência elétrica. Você que está iniciando, você que já é eletricista, é bom relembrar alguns conceitos. A resistência elétrica ela é definida como a capacidade que um determinado corpo ou um determinado material tem de opor a passagem de corrente. Então, resistência pode ser definida como oposição à passagem de corrente. A unidade de resistência elétrica no sistema internacional é medida em ohms, em homenagem ao físico, físico alemão Georg Simon Ohm, e representa a razão entre a tensão elétrica volt por ampere, que é a corrente. Então, segundo a primeira lei de Ohm, a tensão elétrica é igual à resistência, que é a oposição à passagem de corrente, vezes a corrente elétrica. Essa figurinha que eu coloquei aqui para vocês, ela define a primeira lei de Ohm. Diz o seguinte, que a tensão elétrica é R vezes I. Então, tensão, R vezes I. E o que é a corrente? V sobre R. Então, se você aumenta a resistência, o que acontece com a corrente? Diminui. Por quê? Corrente é V sobre R. E o que é a resistência? Segundo a primeira lei de Ohm, a resistência é a tensão sobre a corrente. E o que é a tensão elétrica? Conhecida também como diferença de potencial. Para vocês entenderem a tensão elétrica, imagina vocês aqui com dois reservatórios de água, reservatório A e reservatório B. Veja que o reservatório A tem uma tensão VA, que é uma quantidade, uma coluna de água maior do que a coluna de água do reservatório B. Então, vai fluir, enquanto VA for maior do que VB, vai fluir aqui no cano a água, e essa água é a corrente elétrica. E a diferença de potencial é a tensão elétrica, VA menos VB. Então, o potencial elétrico, ou a diferença de potencial, ou tensão elétrica, dividido pela corrente elétrica, me dá a resistência elétrica. Aqui tem uma figurinha que muito ilustra isso, que eu comentei com vocês. Veja que aqui eu tenho a resistência elétrica, o bonequinho, tem 3 bonecos. O primeiro bonequinho é o boneco da tensão, em um condutor, por exemplo. E a corrente está sendo empurrada nesse condutor. A corrente vai fluir nesse condutor, mas existe a resistência elétrica que vai impor a passagem dessa corrente. Ele vai opor a passagem dessa corrente, mas a tensão elétrica está empurrando essa corrente. E a resistência é definida como a oposição à passagem de corrente elétrica. Então, para vocês que estão iniciando, você que já é eletricista, é bom entender esse conceito, que aqui define muita coisa na prática. Define que em um condutor elétrico ele possui resistência. E ao longo do cabo elétrico você vai ter a queda de tensão, que é R vezes I. Então, essa lei é muito importante para você que é eletricista, você que está iniciando, saber que um condutor elétrico ele é uma resistência. E que a seção do condutor, na próxima aula vocês vão ver, define também a resistência do condutor.
Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos dizer assim, que eu tenho um chuveiro elétrico no quente e ele tem uma resistência de 7,2 ohms, resistência elétrica do chuveiro. E a corrente que circula pelo chuveiro é 29,5 amperes. Qual a tensão no chuveiro? Então, simplesmente aplicar a primeira lei de Ohm. V é R vezes I. R é a resistência medida em ohms. E I é a corrente. Então, a corrente 29,5 vezes a resistência 7,2. Aí vocês vão encontrar 212,4 volts. Então, resumindo essa aula, primeira lei de Ohm. Os condutores elétricos apresentam resistência. Se os cabos elétricos não forem dimensionados de forma adequada, a queda de tensão, que é igual a RI, vai aumentar. Isso vai fazer com que a tensão na carga, que vai alimentar as tomadas, vai chegar a um nível menor de tensão. A nossa próxima aula eu vou falar sobre condutores elétricos.